Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 99. O destino da humanidade com o alfabeto artificial seria igual a outras civilizações que já há muito foram extintas. E assim, o mundo racional, em conjunto com a humanidade, para que se erga na Terra a restauração da paz, do amor e da fraternidade universal, que da maneira que o mundo vem vindo e está indo, somente podiam esperar futuros dias negros. A incompreensão sem limite e daí o pior sempre. Mas agora, com a união do mundo racional com a humanidade, tudo mudará de bem para melhor sempre, porque a orientação é uma orientação racional. É uma orientação positiva, é uma orientação consciente, e chegando o equilíbrio de todos, aos poucos, e tudo mudando para melhor naturalmente. E a vida se tornando mais suave, e tudo entrando em equilíbrio racional, e chegando o ideal de todos, que é a paz, a tranquilidade, a convicção certa. Todos vivendo, mas sabendo por que está vivendo, e sabendo de onde veio e para onde vai. E daí, nascendo em todos o prazer e gosto de viver. Mas da maneira que todos vêm vivendo há muito, já há muito perderam o gosto de viver, devido permanecer o desequilíbrio. Onde há desequilíbrio, as ruínas imperam. Mas agora com a fase racional, chegando naturalmente o equilíbrio de todos. Que o mundo já estava numas condições tais que a vida perdeu o sentido, e por a vida perder o sentido, por ninguém ter mais garantias, e a vida sem garantias perde o sentido e o estímulo de viver, devido ao medo que assenhorou de todos por tudo que vem se passando no mundo. São tantas coisas que existem contra o ser humano que a vida se tornou sem garantia, mas dentro da fase de recuperação há garantias dos habitantes do mundo racional. E fora desta fase não há garantias. Não há garantias porque a fase já terminou há muito de tudo que existe no mundo. São os remanescentes da fase sofrendo as consequências do fator liquidação. Por isso, chegou a fase salvadora, redentora, a fase racional, a fase justa e certa de recuperação da humanidade que estava dentro da fase de liquidação. Mas agora não há mais lamentos a fazer, por aí está a fase racional. E assim o momento é de júbilo fraternal por estar na Terra a fase racional. O momento é de concentração racional. A concentração racional é um postulado da natureza de todos, porque é uma coisa natural. É natural porque todos são de origem racional. E a origem, ou ser, é uma coisa só. Então é uma coisa natural, e por assim ser, é que tudo naturalmente tomará o rumo certo, o rumo racional. A origem é racional, e todos os seres que aí estão são seres racionais em classes inferiores por abuso do livre-arbítrio. Então não existe nada de novidade, tudo é natural, porque tudo é racional. Racional em classes superiores e racional em classes inferiores, sendo tudo de uma origem só, de origem racional. Então, não há dúvidas, porque só mesmo um doente mental que não está regulando, que não reconhece que não há efeito sem causa. Porque se existe tudo isto que existe no mundo, todos esses feitos, é porque existe a causa. Mas um doente custa perceber essas normas da vida comum. Uma infinidade de doentes que, por estarem acostumados com a mentira, pensa e julga que tudo é mentira. Esses são os doentes com aparências de bons. Acham tudo impossível por serem doentes. E está enxergando o que é possível, mas a doença faz enxergar diferente. Porque foram criados com este alfabeto artificial, e o alfabeto artificial botou todos doentes. E o doente, com seu estado de desregulagem variando sempre, duvida de tudo, faz confusão de tudo, pensa que tudo é mentira, desconfia de tudo, tem receio de tudo, tem medo de tudo, vê o que não existe
interpreta completamente diferente do que existe. É um verdadeiro desequilibrado. Tudo isto devido ao alfabeto artificial. Botou altamente todos os doentes desta maneira. O doente está vendo que é pau, mas por estar variando, diz que é pedra. E assim ficou a humanidade doente desta forma, devido ao alfabeto doente. Basta ser artifício para ser doente, não ser natural, e botou todos assim nesse desequilíbrio infernal. E por viverem nesse desequilíbrio, que é o causador dos desacertos da vida de todos e os desacertos no mundo inteiro. E por serem doentes, quanto mais procuram acertar, sempre por acertar, e as multiplicações dos desacertos sempre. Então, em vez de melhorar tudo, como fazem tudo para melhorar, tudo se desenrola completamente ao contrário. Tudo isto por serem doentes. E por serem doentes são deformados. Uma coisa deformada está fora do seu natural, está doente. E por serem doentes é que todos se acabam. Se escapa de novo, de velho não pode escapar, porque todos são doentes. E a doença é que faz a pessoa viver com o pensamento variando sempre, e em um segundo pensa uma porção de coisas. E assim, os menos doentes enxergam a base e respeitam. Enxergam a lógica e respeitam. Enxergam as provas e comprovações e respeitam. Esses são os menos doentes. Mas os doentes não respeitam, vivem sempre duvidando de tudo, até onde não há dúvidas a fazer. Esse alfabeto artificial é um alfabeto doente, porque foi extraído e inventado por um ser de matéria. E o que é de matéria é doente. Então, todo esse alfabeto saiu das entranhas de doentes, é o alfabeto doente. Por ser doente, a inconsciência perdurando sempre, e de formas, por não conhecerem o verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, é que deu causa dos doentes pensar e julgar que a vida é esta mesma. Se a vida fosse essa mesma, ninguém sofria, porque o que é natural não sofre por ser natural, mas o que é mentira sofre sempre. E agora, com o conhecimento de como chegaram a ser o que são e o conhecimento de volta para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Porque tudo tinha que chegar o seu dia e sua hora, dessa grande revelação de todos, pelo conhecimento completo do porquê assim são, do que foram. E como deixar de serem o que são, para serem o que foram no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, alegria e muita alegria por terem conhecimento da revelação de todos os motivos que motivou a vida humana nessas condições. Muitos julgavam que nunca seria possível semelhante revelação. Seria impossível para o animal racional. Então, seria impossível, como sempre foi impossível. Assim, esqueciam que o mundo tem o seu dono e que o dono chegaria o dia de se pronunciar a respeito da revelação desta natureza que ninguém nunca pôde saber o porquê era assim. Então tinha que chegar o dia de todos terem conhecimento completo da formação desse universo que vinha perecendo de uma forma assustadoramente, que todos não sabiam onde iam parar com esta máquina de destruição. E hoje, toda a revelação completa desta imagem que era um encanto e que todos imaginavam, mas não desencantavam. Todos imaginavam, mas não davam solução. Viviam todos tristes por não saber o porquê assim são e os momentos que pensavam na realidade da vida. Então diziam: que vida é esta que ninguém sabe por que vive? Vivemos aqui como verdadeiros robôs desta natureza e não sabemos o porquê dela. Somos aqui um joguete, que sabemos o dia que nascemos, mas não sabemos o dia que vamos morrer. Será que o dono deste mundo está com raiva de nós? Assim parece, porque nunca revelou coisa alguma sobre a formação deste mundo. Outros diziam: esse mundo não se fez sozinho. Esse mundo existe quem o fez, e quem o fez um dia fará uma revelação sobre ele. Hoje, respostas para todos, para todas as perguntas que não havia resposta.
porque mesmo sentiam que a vida vinha diminuindo o seu tempo de duração. Sentiam que caminhavam para o fim da existência humana, principalmente os que se dedicavam a estudar o processo da vida. Então, sentiam que a vida vinha se declinando, diminuindo os anos de existência. Então ficavam alarmados. A humanidade caminha para o seu desaparecimento total por vir diminuindo cada vez mais a sua duração. Então apontavam fases passadas que duravam 400 anos, que duravam 300 anos, que duravam 100 anos, e hoje, a geração de hoje não chega a isto. E de forma que, fazendo o julgamento desta situação, diziam o seguinte: parece que o mundo é assim mesmo, porque outras civilizações já foram extintas e essa nossa, pelo que se vê, caminha para a sua extinção. Ainda mais dizendo: este mundo é misterioso, ninguém sabe o porquê de sua existência, ninguém sabe por que a humanidade está a caminho de sua falência total. Ninguém sabe o porquê deste extermínio, ninguém sabe dizer coisa alguma a respeito. Nós estudamos tanto, mas tanto, para no fim ficarmos na mesma. É um mistério que a nossa inteligência não dá para solucionar esses mistérios. A vida cada vez se apresenta de modos diferentes para pior, e tudo para pior. Solução de melhora nenhuma, ninguém sabe dar. Caminha tudo para uma derrota total. As mudanças que há muito vem fazendo o mundo têm sido somente para piorar tudo. Quanto mais dizem que sabem, quanto mais dizem que estão adiantados, as provas e os fatos dizendo ao contrário. Ainda mais diz: parece que todos estão cegos e loucos. Porque quanto mais dizem que sabem, quanto mais estudam, mais tudo piora, mais as ruínas se multiplicam. E assim, cada qual fazendo o seu julgamento e dizendo: a sabedoria do mundo é tanta que ninguém nunca chegou à conclusão real do porquê da existência de tudo e da vida. Dizendo: nós estamos enganados com esta sabedoria. A nossa sabedoria não revela nada de certo e por isso estão aí as multiplicações dos desacertos em tudo. Estão todos iludidos com uma falsa sabedoria e por isso, em vez de tudo melhorar, piora sempre. Então, chegando à conclusão de que está tudo errado, mas não sabendo a causa, como aí estão esclarecidas. Ainda mais dizendo: quanto mais estudam para saber, mais tudo se desenrola para pior. E dessa maneira, levando a descrença e o descrédito da ciência, ainda mais dizendo: o que adianta essa nossa cultura? Só seria boa se todos fossem de bem para melhor, mas a nossa cultura revela tudo ao contrário. Quanto mais cultura, tudo de mal a pior. O que adianta essa nossa cultura? Nós estamos iludidos que sabemos muito, mas o sofrimento que se multiplica prova que não sabemos nada, porque o sofrimento cada vez aumenta mais. Os homens cultos não têm condições de endireitar o mundo. A cultura que existe no mundo não tem condições de melhorar, de endireitar, de multiplicar para melhor. A nossa cultura é uma cultura que já caiu no descrédito, porque quanto mais cultura, mais sofrimento, mais se multiplicam as ruínas, mais se multiplicam os desacertos, mais se multiplica o desequilíbrio, a ponto de chegar nesta situação crítica universalmente, que ninguém tem garantias de coisa alguma, salve-se quem puder. Foi este o bem que a cultura do mundo nos trouxe? Foi botar o mundo nessas condições? Onde está o valor desta cultura que existe no mundo? Que em vez de endireitar tudo, tudo se desenrola, o contrário, piorando sempre. Ser culto para quê? Para penar e para sofrer? O que adianta ser culto? Nada. Ser culto de nada, porque a cultura não adiantou nada, somente aparências só. E assim, muitos fazendo estes julgamentos, encontrando a nulidade de todo esse presépio enfeitado de ilusões. A cultura foi feita para melhorar tudo, mas não adiantou nada, porque tudo piorando sempre, e de forma, muitos dizendo: a vaidade cega, o querer ser um mais do que o outro. Então a cultura foi feita para isto.
Somente disputa de vaidosos, de pretensiosos, de loucos, de pensar e se julgar o que não são, e o ridículo de toda essa sabedoria é o sofrimento que se multiplica, vitimando os cultos. Isto é um julgamento de muitos, chegando à conclusão real de que a cultura é uma coisa artificial e que nunca chegou à conclusão de coisa alguma, nem nunca resolveu o ideal da humanidade. Que o ideal da humanidade é melhorar sempre e não piorar sempre. É tão elevada a cultura que derrubou todos os reinados e todos os regimes anteriores, e continuará a sua fórmula de destruir. Nunca trouxe estabilidade de coisa alguma. Então diz outro: a loucura tomou conta da humanidade de uma forma tal que todos pensam que o ser humano vale alguma coisa. Se a sabedoria do ser humano valesse, o bem cresceria e tudo se multiplicava de bom, de belo, de certo e de sublime. Existiria a paz e o sossego. Mas por nada disso ter valor, é que se multiplica o sofrimento e a dor. Isso são julgamentos de muitos que se aprofundam nos estudos para ver se encontra uma solução satisfatória para amenizar o sofrimento da humanidade, mas não chegam à conclusão. E assim o avanço de tudo foi um avanço de um progresso para a destruição de tudo. A destruição é tanta que a situação universal é como todos estão ao par. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Um ritmo de vida, de destruição dos seres, e aí vejam um morticínio calamitoso, um furacão que desordenou, como há muito vem o desequilíbrio de tudo de um modo geral. Formou-se então um desentendimento. Desentendimento este que cada vez aumenta mais. E a razão e os motivos inexplicáveis, ninguém dando uma satisfação por não saber como surgem mudanças não esperadas na conjuntura do mundo. Como é que todos ficaram assim? Ninguém responde. O porquê todos ficaram assim? Ninguém sabe. Sabem como o mundo está assim, mas não sabem por que o mundo ficou assim. Culpados são os seus dirigentes? Não, ninguém tem culpa. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Isto é a evolução natural da natureza. A natureza não comportando mais o abuso do livre-arbítrio de seus feitos de um modo geral. Então a natureza poderosíssima, revidando a conduta insatisfatória, e daí o desmoronamento do que parecia estar certo, vindo então a recuperação de todos pela mudança de fase, a fase racional. Então esta fase equilibrando todos, por ser uma fase de ligação da humanidade com o mundo superior a este, elétrico e magnético. E o mundo superior é um mundo racional, e somente o superior é que pode salvar todos dessa situação decadente em que todos penavam sem saber porquê. E hoje, sabendo que foi por várias causas, vários motivos e várias atitudes dos primitivos de eras muito longínquas, as primitivas eras, é que deu início e causa de tudo que vem se passando há muito no desenrolar da trajetória da vida humana na Terra.